Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Mulheres da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. Inicialmente, vamos agradecer os nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça todas as quartas-feiras, às 21 horas, sempre abordando assuntos ligados ao universo feminino. Primeiramente, eu agradeço a Gisele Calete Boutique, para mulheres de atitude e que me veste com looks lindos em todos os programas Mulheres. Na boutique Gisele Calete você encontra grife própria, peças exclusivas e de excelente qualidade. Eu aproveito sempre para mandar um grande abraço para a Gisele e para a Luana e agradecer o carinho e o apoio de sempre. Seja Doce, Sorveteria e Café, o nosso mais novo patrocinador, merece todo o nosso apreço, nossa estima e nossa consideração. Ali na Flores da Cunha, no centro de Nova Prata, oferecendo buffets de sorvetes e também de cachorro-quente. Então, corra lá e conheça o espaço mais novo da cidade, Seja Doce, Sorveteria e Café. Também o nosso muito obrigada vai para a Seiva Revestimentos, decorações de interiores em Nova Prata e no município vizinho de Guaporé. Também agradecemos o Laboratório Multiexames, que oferece sempre o melhor, serviços de excelente qualidade. E aí a gente manda um grande abraço para a Paula Fiore, que é a proprietária. E agradecemos sempre o apoio da Paula no nosso programa Mulheres. E agora o meu boa noite vai para a minha queridíssima, belíssima colega de programa, Jo Cola. Muito boa noite, Jo. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres. Hoje com mais um assunto muito especial, né, Jo? Boa noite, Veri. Boa noite, público de casa. Realmente estamos no ar, então, com o programa Mulheres, sempre trazendo assuntos de grande relevância, não é, Veri? Com certeza, né? A nossa preocupação é levar a todas as pessoas que nos assistem muita informação e a gente está aqui para isso. Então, o tema de hoje é extremamente especial: luta e defesa pessoal feminina. E vamos conversar com a Patrícia Donadello Lovison. Então, muito boa noite, Patrícia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Um prazer receber você aqui para conversar conosco sobre a tão falada, né, ultimamente, luta. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Veri. Boa noite, Jo. Boa noite, A todos que estão nos assistindo. Realmente estamos falando muito mais da luta, né, que é um esporte normalmente masculino, voltado então à área das mulheres, né? Agora com a inauguração da nova clínica Lessense, então as mulheres vão ter essa oportunidade também de, assim como eu, né, praticarem esse esporte que ele não é tão comum entre as mulheres. Certo. Patrícia, antes da gente entrar propriamente no assunto, a gente gostaria que você se auto-apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Nova Prata, eu sei que a maioria das pessoas te conhecem, mas de outros municípios também, para que saibam quem é a Patrícia, que é a professora ou instrutora de luta e como a luta entrou na sua vida. Certo, Veri. Então, eu sou a Patrícia, eu sou faixa azul de kickbox, que é uma modalidade de luta, né? Eu também agora fazem 2 anos já que eu estou treinando jiu-jitsu, que é outra modalidade, bem diferente. Eu já pratico, então, kickbox há 8 anos. Eu iniciei fazendo uma aula experimental, eu comecei praticando esse esporte também, como a maioria das mulheres, buscando uma forma de emagrecer, né? Porque a gente está sempre brigando com a bendita balança. Então, na busca lá dos 1.000 calorias por aula, eu iniciei fazendo essa atividade. A primeira aula eu fui em função disso, na segunda eu já me apaixonei e eu não consegui mais parar, né? Então, já faz bastante tempo que eu treino. Há 8 anos atrás, imaginem que se hoje a gente já fala muito pouco nisso, né? De mulheres que lutam, literalmente. Há 8 anos atrás tinham muito menos, né? Eu acho que quando eu iniciei nessa modalidade, aí é que se começou a abrir turmas femininas. O professor José Luiz, o Gordo, que eu tenho
assim, muito agradecer, porque ele também abriu, então, essas turmas só para mulheres. Certo. Antes ele tinha turmas mistas, e daí, identificando que tinham mulheres, assim como eu, que gostariam de praticar essa atividade e que não gostariam de treinar com homens, porque, embora a atividade seja a mesma, ela tem uma característica diferente. As mulheres buscam a luta não pelos mesmos motivos que os homens, em sua maioria, né? Buscam para ter uma atividade, para poder desenvolver o corpo, para ter uma... Me fugiu a palavra, assim, mas tá mais preparado, né, fisicamente e também psicologicamente. Né? Então as mulheres buscam isso. A maioria dos homens, eles realmente pensam em depois lutar, né? E não é o que a maioria das mulheres quer. Então ele sensível a isso, ele abriu turmas femininas. E aí que a luta foi começando a entrar na vida aqui da Nova Prata, né? E outras academias Você também. foi uma das primeiras mulheres Olha, em assim, Nova Prata? eu acredito que uma das, não sei se a primeira, mas uma das primeiras, com certeza, né? E o professor José Luiz foi o primeiro que abriu turmas exclusivas femininas. E assim, até hoje ele tem muitas pessoas que fazem. Certo. Né? Patrícia, e nisso tudo a gente sabe que existe até um certo preconceito, um mito em relação à luta, né? Porque, né, Jo, a gente sempre ouve falar que luta ela é mais masculina, né? Até um esporte mais masculinizado. Isso. E você enfrentou preconceitos no início? Sim, bastante. Inclusive até dentro de casa, assim. Acredito. Né? O meu marido também era hoje ele já entende, ele já me acompanha, ele Acho participa, que ele ficou com medo, enfim. né, Jo? Mas Com certeza. Nas primeiras aulas, assim, eu tinha meio que... eu tô indo na academia, né? Não contava direito o que estava fazendo. Então, a gente fica não mentia, assim... só omitia, né, omitia Patrícia? um pouquinho. Omitia um Aí a pouquinho. gente foi falando e foi, enfim... Mas existe o preconceito, e existe até hoje Com esse certeza. preconceito, né? Tanto do lado masculino, mas muito também do lado Mais do feminino. feminino. Então, quando tu fala, por exemplo, a gente sabe que é uma atividade intensa, né? A luta é intensa. Então, a gente trabalha socos, a gente trabalha chutes. Por mais que a gente tenha proteção, que a gente utilize caneleira, a gente fica com algumas marcas, né? Sim. No corpo, manchas, né? Então, às vezes, tu sai assim com uma saia, a pessoa olha para aquela perna, meu Deus, acho que apanha em Apanha do casa. marido. Muito pelo contrário, né, Patrícia? Exatamente. Quem faz luta. Então, às vezes, a gente, mas tem o que tá com toda... Sim. Ai, que eu faço luta. A pessoa te olha assim, ai, meu Deus, ela faz Eu luta. imagino. Porque também as pessoas que não conhecem, que não sabem como é que é um treino, tem na cabeça delas a visão daquela luta que a gente vê lá no canal Combate, né? Das pessoas se dando soco até, sei lá, sangrar, até... E não é isso que a gente faz no treino. Então, muitas pessoas não buscam, muitas mulheres não buscam porque acham que é uma atividade violenta. E pelo contrário, ela não é nada violenta. Ela é uma atividade intensa, ela é uma atividade que gera disciplina, que as pessoas precisam ter muito autocontrole para fazer, mas não é violenta. Né? Então... Patrícia, você falou em queimas de calorias, né? Sim. Que serviu para você mesma perder peso. Quantas calorias, mais ou menos, a pessoa perde numa por aula? Numa aula, assim, de 1 hora, né? Que é o tempo que demora nossas aulas. Depende da intensidade, né? Mas de 600 a 1.000 calorias. Nossa, podem ser bastante, verdes. Além de perder calorias, a gente tem toda descarrega a raiva, né? O estresse. Ela é muito relaxante, né, muito Patrícia? É que eu sou suspeita em falar porque eu sou apaixonada, assim, mas por aqui luta. tem que vender o teu peixe, né, Patrícia? Eu sou apaixonada pela luta, mas é aquela 1 hora, assim, que a gente limpa a cabeça. Tipo, tu sai de lá nova, cansada, com certeza, suada também, mas a gente descarrega todo o estresse que a gente tem da semana, do dia, enfim. É um momento que ele é para a mulher mesmo, porque tu não consegue estar ali se concentrando nos golpes que tu tem que fazer, na respiração, em tudo que tu tem que treinar, e pensar, por exemplo, na louça que tu tem para lavar em casa. Então, aquela 1 hora tira para ti mesmo. E, na verdade, une, né, o exercício físico com todos os benefícios de um exercício físico
E também já aprende a se defender Isso no aí. caso Se de precisar, precisar, é isso né? aí. Mas não que vai ensinar a lutar, Não, a gente formar não incentiva, lutadoras, por né? exemplo, a violência, né? Com certeza não. Enfrentamentos Mas a desnecessários. pessoa que treina, por exemplo, eu hoje, eu tenho certeza que eu posso tranquilamente, por exemplo, fugir de um estupro, vamos dizer assim. Uhum. Não, com certeza, homem nenhum vai me estuprar, porque não vou ter esse problema. Então, a gente tendo consciência do nosso corpo, dos nossos limites e conhecendo a técnica, a gente cria essa autoconfiança, né? Não é na primeira aula. Eu comento sempre com as meninas que fazem a aula experimental, comentei com todas. Não adianta vocês virem aqui fazer uma aula experimental e se matricular e achar que vocês já vão perder 1000 calorias. Ou que vocês vão sair daqui já sabendo tudo e que agora podem... apareceu na rua alguém querendo assaltar vocês vão lá e já vão se defender. Não é assim. Todo exercício tem que ter constância. Tem um tempo, né? tudo, né? Então, é isso que precisa e tem que ter a constância. Tem que ter a constância, isso aí. senão E tem que não, ter a não tem disciplina, resultado. né? Senão não vai ter resultado. É isso aí. E, Patrícia, a gente sabe que dentro da luta existem várias modalidades, né? Várias técnicas. Que modalidades você trabalha nessas aulas de luta e defesa? Então, a gente trabalha o kickbox, que é uma luta, uma arte marcial, então, de golpes de chute, joelhada, cotovelo e braço, soco, né? Então, a gente trabalha todas essas partes do corpo e a gente cria, então, condicionamento muscular no abdômen. A gente trabalha muito abdômen, né? Embora pareça que, vai dar chute, não sei o quê, tem que ter a força no abdômen, então, trabalha muito o abdômen. Né? Então fica o abdômen tanquinho que as mulheres tanto querem, Sempre né? ativado. Sempre ativado. Sempre Viu ativado. Isso? Fica Isso com o aí. abdômen tanquinho. Estou bem atenta Vamos aqui, lá, né, Verediana. Não deixe passar nada, né, Ju? Tá super interessante mesmo. E na parte, então, de defesa pessoal, que a gente utiliza também, óbvio, essa parte do kickbox, mas também muitos golpes do jiu-jitsu. Certo. Então, porque o jiu-jitsu ele é uma luta mais de chão, é uma luta mais amarrada, mais pegada. Então, eu vou conseguir saber como me defender de uma pessoa que me pega pelo pescoço. Vai ser através de um golpe do jiu-jitsu que a gente vai aprender. Ou como que eu vou derrubar alguém quando me pegar por trás, por exemplo. Com o tempo, isso tudo a gente vai estar aprendendo. E as meninas, conforme eu vou sentindo que nas aulas elas vão tendo segurança para fazer o golpe, porque também não adianta a gente querer ensinar tudo nas primeiras aulas e alguém sair de lá machucado. Então, primeiro a gente tem que ter essa consciência, tem que ter esse conhecimento, cada um do seu corpo, para depois a gente conseguir aplicar. Mas são E todas essas modalidades são artes marciais, né? artes marciais. Tanto Tem o Muay Thai, tem o karatê, Kung Fu, sei lá, tem inúmeras, boxe, né? Então, eu vou passar para as minhas alunas o kickbox com algumas do jiu-jitsu, então, que é para a área de defesa. Juntas técnicas, isso aí. Para defesa. E aí a gente faz a parte do condicionamento, que daí é mais parte da educação física mesmo, né? Que daí... E Patrícia, facilita muito para as mulheres ter uma instrutora mulher, porque é muito de contato também, né? Isso aí, é uma Eu acho que, atividade às vezes, bastante de contato, né? O professor sendo homem já Isso fica gera meio aquele receosa. receio, a pessoa não se sente tão à vontade, demora, né? Eu vou dizer por mim, tu demora a ter confiança, né? No professor, por exemplo. Hoje eu tenho, já há mais tempo, né? Enfim, eu tenho essa confiança no Gordo, que é o meu professor, mas é difícil, né? Porque a gente tem aquela figura masculina e a sociedade toda que, vai lá se agarrar com o fulano, né? Infelizmente a gente tem isso ainda, a né? gente não deveria, né, Não trazer deveria. isso, mas a gente tem. Infelizmente a gente tem, né? No programa passado de vocês mesmos estavam falando, eu assisti sobre a questão da violência, né? Isso. Feminina. Então a Cultura gente acaba machista também, é né? isso aí. Então tem coisas que a minha mulher não vai fazer. Por exemplo, ir lá se agarrar com um homem, porque até a pessoa, eu entendo isso porque, como eu disse no início, eu também passei por isso. E foi bem difícil, mas graças a Deus superei, né? Perseverei, que nem disse a Jo. E a gente vai explicando, e daí tu vai colocando para as pessoas, para o meu marido, no caso, para os maridos das mulheres que também daqui a pouco tenham esse problema,
que aquilo que tu tá fazendo é uma atividade como qualquer outra. Que o professor, ele só vai te levar ao final. É como tu andar de bicicleta, tu precisa da bicicleta. Tu não consegue andar de bicicleta. Tudo, exatamente. Né? Que tu tá lá fazendo aquele golpe de jiu-jitsu, por exemplo, que é com o Henrique Zamin, que eu treino, um querido também. Eu não tô lá agarrando ele, eu tô lá fazendo o golpe. Ele tá me ensinando. Então, é uma atividade profissional, é igual um médico, é igual qualquer outra atividade. Eles levam aquilo com tanto profissionalismo que não deveria existir esse preconceito que existe, né? E, baseado em tudo isso que eu senti, que eu passei, enfim, quando a Michele me convidou, eu pensei, não, eu vou assumir, é um desafio bastante grande, com certeza, né? Mas eu vou assumir porque eu quero que outras mulheres tenham o benefício da luta, como eu tenho. Para difundir essa possibilidade, né, Patrícia? E sim, elas consigam mostrar para todo mundo que elas podem e que tem mulheres que fazem isso também. Então, é uma forma também de incentivar outras mulheres que têm interesse, que daqui a pouco nunca buscaram por medo, por, sei lá, receio, que possam fazer. Patrícia, quando você começou lá 8 anos atrás, você imaginava um dia se tornar professora de luta? Não. Acredito que não, né? Com certeza E como não. você se sente hoje? É a primeira mulher? Que eu conheço, assim, aqui da região, tem gente em Bento, tem Marau, que eu conheço, né, Mas o pessoal. Mas aqui eu não sei se tem em Guaporé, talvez alguém eu desconheço. Pioneira, mas então, na Patrícia. região aqui, acredito que eu seja a primeira, assim. Nossa, parabéns. É bastante, assim, como eu me sinto muito desafiada, realmente, é bem desafiador, né? É um compromisso muito grande, porque a gente cada turma são 6 a 8 mulheres, então São turmas pequenas, são turmas né? pequenas. E isso é bom, né? E foi também Consegue dar atenção pra eu todas. pedi para a Michele também que não fosse tão grande, porque às vezes a gente entulha a gente lá pensando só em, eu preciso fazer, render, né? A gente sabe que hoje em dia tudo é voltado também a isso, né? Ninguém quer trabalhar de graça para ter prejuízo, enfim. Mas não dá para eu encher a sala de gente e daqui a pouco não atender elas direito, alguém se machucar ou alguém fazer algum golpe errado e aí tu ter depois, tipo, aquilo tudo que eu busquei e que eu tive, graças a Deus, de suporte com o meu professor, eu quero passar para elas também. Então, nesse primeiro momento, enquanto eu adquirir mais experiência, vai ser esse grupinho pequenininho. Depois, quem sabe, a gente consegue ampliar. Até para prezar pela qualidade, pela qualidade, exatamente. Então, assim, é um atendimento bem personalizado mesmo. E é isso que a gente procura, né? E, Patrícia, e essas alunas que você tem agora atualmente, o que elas buscam na luta? Elas chegam para ti e falam que querem fazer luta, por quê? Tem um objetivo específico? Assim, a gente iniciou, né, as turmas de aula experimental na segunda-feira passada, né? Então, algumas já faziam luta em algum outro lugar, né? E aí elas buscam continuidade, mas a maioria, por enquanto, é a perda de peso e é ter esse controle. Buscar um exercício físico. Exatamente. E uma novidade também, que bom que Nova Prata tem um local assim, dando essa oportunidade para as mulheres, né? E hoje em dia a gente fica muito feliz, ainda mais nós aqui no programa Mulheres, né, Jo? De apresentar isso, né? Exatamente, de ter essas oportunidades diferenciadas para as mulheres. E, bem, as mulheres podem ser o que elas quiserem fazer, o que elas quiserem, né? A gente defende muito aqui, né? Não é por nada que o nosso programa é Mulheres, né, Jo? Verdade. Bom, Gurias, o papo tá muito bom, mas chegamos ao final do primeiro bloco. E agora a gente vai para um breve intervalo comercial. Mas fiquem conectados, fiquem conosco, não saiam daí que o nosso papo está muito interessante. É só um minutinho e a gente volta aí em seguida. Chegou em Nova Prata. Seja Doce, Sorveteria e Café. Um buffet de sorvete de encher os olhos. Maravilhoso buffet de cachorro quente. Além de diversos pratos para você se deliciar. Um espaço amplo e seguro, planejado para você e seus filhos. Localizada na Rua Flores da Cunha, 818, no centro de Nova Prata. Seja Doce, Sorveteria e Café. Mascaron,
Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Pedras Andretta. Há mais de 40 anos entregando qualidade e excelência através dos seus produtos. Acabamentos com elegância e sofisticação. Ter uma empresa especializada e de confiança faz toda a diferença. Pedras Andretta. Para mulheres de atitude. A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. Um sorriso lindo faz toda a diferença. Marisete Dallagnol Odontologia oferece um tratamento seguro, moderno e eficaz, sempre investindo em novas tecnologias. Hoje conta com o fluxo digital como aliado, garantindo maior conforto, agilidade e satisfação ao cliente. Marisete Dallagnol, cuide do seu sorriso. Cuide de você. Olá, estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. E hoje, no nosso programa, estamos conversando com a Patrícia Donadelo Lovison sobre luta e defesa pessoal feminina. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo, que está muito interessante, nós vamos agradecer mais alguns patrocinadores que são muito importantes para nós. E também lembramos que estamos no ar através das plataformas do Facebook, do YouTube e do canal 8 da Adilnet. E quem faz os agradecimentos nesse momento é a minha querida colega Jocola. Então, Jo, vai lá. Então, nossos agradecimentos a Marisete Dallagnol, especialista em ortodontia. A Marisete faz um trabalho muito lindo e o consultório é na Cônigo Pérez. Nossos agradecimentos também ao Banco Sicredi, gente que coopera, cresce. Um abraço, então, a toda a equipe do Banco Sicredi, Cooperativa Sicredi, e ao restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. E também a cantina, não é, Veridiana? Cantina Mascaron, que sempre nos brinda, brinda com espumantes, vinhos de altíssima qualidade, que fazem o nosso programa acontecer. O nosso obrigado aos apoiadores. E aí, Jo, né, a gente sempre recepciona muito bem nossas convidadas, né? Certeza. Então, hoje o nosso brinde é a Patrícia. Para a Patrícia. A Paty não tá com vinho, Não tá tô brindando com com vinho, água, mas né, porque Patrícia? depois eu vou tomar. Vai ser depois. Ah, então tá, não pode perder porque o vinho está maravilhoso, né, Jo? Isso mesmo. Paty, continuando então com o nosso bate-papo, a gente tem muita curiosidade para saber sobre esse esporte, né, essa Certo. luta, que tem muitos benefícios, mas a gente sabe que não adianta só a gente entender e aprender as técnicas se o nosso emocional está abalado. Se trabalha junto ao condicionamento físico, a parte intelectual, disciplina, o emocional, como funciona? Com certeza, a luta, todas as artes marciais, né, elas geram, né, na pessoa automaticamente essa questão da disciplina. Então, principalmente na luta no kickbox, a gente precisa estar, assim, focado, né? Quando entrarmos no treino, a gente não consegue desviar a mente para outra atividade, porque a gente não vai conseguir estar concentrado. Então, a gente vai estar trabalhando na luta, concentração.
a gente vai estar trabalhando autocontrole, a gente vai estar trabalhando disciplina, mas principalmente o que, que a gente trabalha na luta? A capacidade de raciocínio rápido mediante um problema. Porque se eu estiver levando um soco, o que, que eu tenho que fazer? Ah, bom, eu vou ter que esquivar, ou eu vou ter que me defender, e daí depois eu vou ter que atacar, e isso a gente transporta para a nossa vida, né? Então, o que eu notei, assim, depois que eu comecei a praticar, é que o meu raciocínio é muito mais rápido. Olha só. Depressão, essas coisas, ansiedade, aquela coisa que a gente tem dentro da gente volta e meia. Ai, hoje eu tenho uma coisa, um mal-estar. Não sabe por que Tu não sabe né? por que tu vai lá, tu dá 2, 3 socos, chute, tu já sai de lá nova, tu já esqueceu que aquilo estava ali. Porque a gente descarrega a nossa raiva, assim, aquela coisa ruim que aconteceu durante o dia. E isso... o professor incentiva muito, e eu também nas aulas agora, eu digo, gurias, agora raiva, depois que pegou a técnica, que sabe como dar o soco, que sabe como dar o chute, agora é a raiva. Porque daí tu joga para fora toda aquela... estresse. E quando a gente vê a pessoa dando um chute, e aquele barulho que faz na almofada, né, no protetor, ela ouve aquilo, ela diz, meu Deus, será que fui isso que fui eu que fiz esse barulho todo? A força. Aí elas se empolgam num grau que vocês não têm noção. E aí vem muita força. Sai uma força de dentro da gente que a gente nem sabe que tem, às vezes. Então, isso ajuda muito, ajuda o psicológico, porque a gente passa a acreditar que a gente realmente consegue. E autoconfiança, É isso aí. né, Paty? Porque E ela assim, é uma atividade completa, não é só uma defesa, né? Porque ela vai trabalhar a atenção, o próprio raciocínio, Exatamente. o próprio reflexo, né? É Que isso tu aí. tem que estar preparada na hora a- do golpe, então isso já trabalha para a vida, para outras por situações. exemplo, uma atividade, outra, né, modalidade, que é o jiu-jitsu, então, que eu pratico também. Às vezes a gente tá lá, né, não sei se alguém já assistiu, mas podem procurar no YouTube qualquer coisa, uma luta de jiu-jitsu, por exemplo. Tu tá praticamente dominado pela pessoa, tu tá deitado com alguém em cima de ti e tu não... Agora, o que eu vou fazer para sair daqui? Então, tu tem que se colocar dentro do problema e lembrar tudo aquilo que tu aprendeu, que tu viveu, para daí tentar mudar aquele jogo. E isso, esse parar, voltar àquilo que a gente sabe, ajuda muito a gente também nas decisões do dia a dia. Então, tem horas que a gente se depara com um problema, por exemplo, em qualquer lugar, aonde vocês trabalham. Eu usei muito isso quando eu estava na prefeitura, e agora também eu estou usando no meu novo emprego. Me deparei com uma situação, um cliente que não foi bem atendido. Bom, analisa a situação e volta. Eu já vivi isso. O que eu fiz para tentar contornar, para resolver aquilo, para que a pessoa saia satisfeita, mesmo não tendo sido bem atendida? Isso a gente tem a partir do momento que tu tem esse autocontrole. E a luta, ela proporciona muito esse autocontrole. E a tomada de decisões, né, Porque Paty? senão, qual que é a primeira coisa? Alguém te fez algum mal, tu vai lá e dá um soco na cara da pessoa. Não, calma, eu tenho que pensar, porque não é qualquer soco que eu vou dar. Daqui a pouco ela sabe mais do que eu e eu vou apanhar. Então, tu para e tu analisa a situação. E assim, a gente transporta isso pra vida, Pra né? vida. Pra vida. Interessantíssimo, né? Um esporte bem que nem você disse, né, Jo? Exercita o Mais cérebro. do que completo. Além de perder calorias, abdômen, adorei. Aprender a se Defesa defender, pessoal. ainda tem todo E tem esse a decisão ganho. da pressão, né? Eu sei decidir sob pressão o que eu tenho que fazer, né? Que também Então, é um problema que a gente também é um tem, problema. né? Hoje em dia, dia a dia, a gente sabe, age né? sob pressão, né? E saber disso. Nós temos algumas imagens, Patrícia, produção, por favor, coloque na telinha para a gente ver e analisar as fotos da Patrícia ali, uns Então, videozinhos. aí são os treinos, né? Um dos primeiros ainda, quando o José tinha academia aqui no Estúdio Conexão. Então, vocês podem ver que é bem intensa. A atividade é intensa mesmo. A gente não consegue parar e pensar em outra coisa, a não ser aquilo ali que a gente está fazendo. E aqui, então, já é na outra, na academia nova. Pós-pandemia, gente, que foi complicado, né? Esse período de pandemia, a gente também ficou bastante tempo parado. E aí, para voltar ao condicionamento, já não é aquilo tudo. Então, olha, são vários golpes, né, gente? A gente trabalha todas as partes do corpo. A gente trabalha a perna, a gente trabalha braço.
Usando equipamentos de Isso proteção, aí. né, Patrícia? Isso é bom também o pessoal analisar, né? Porque é aquela que nem eu comentei antes, as pessoas acham que no treino a gente vai se bater, não, a gente tem os aparadores, ó, para chute e para soco. Então, a gente não se machuca, usa luva, usa protetor bucal, se for o caso, né? Mas é bem tranquilo com relação a isso. Não acontece assim de a gente se E machucar. embora também não tenha um ritmo específico, ele acompanha sempre o mesmo ritmo, né, dos Aham, golpes. sim, Mas sim. Normalmente a gente Ele tem um tem- ritmo, cada um vai criar o seu, né? Eu sou muito intensa, assim, eu treino quando eu vou treinar, eu treino para valer mesmo. Tem outras pessoas que daqui a pouco não são tão intensas, mas praticam também e tudo certo. Ao invés das 800 mil, vai perder 900, 600, enfim. Mas o objetivo, né, da luta em si é todo o conjunto. Não é só a caloria, né? Além Luta de caloria. romper, né, Patrícia, a velha ideia do sexo frágil, né? Isso aí, Porque hoje em exatamente. dia as mulheres querem muito ocupar o seu lugar na sociedade É. e num esporte que era É, isso praticamente masculino, né? É. Não deixando a feminilidade de lado, né? Nisso tudo. Com certeza. Tem que usar os aparelhos de proteção, mas nunca vai deixar de ser feminina Não, porque não adquire É isso essas técnicas, né? Verdade. E Patrícia, quantos dias por semana a pessoa precisa treinar ou é o ideal para que ela treine? Então, o ideal mesmo, é de 2 a 3 vezes, né? Por semana. 2 vezes seria ótimo. Por quê? Porque como a gente tem normalmente pessoas que não têm uma atividade, né, outra atividade física, buscam a luta e é aquilo, ou, né, enfim, trocam a academia pela luta. Então, nesses 2 dias a gente consegue trabalhar, por exemplo, num dia mais a questão de condicionamento, e no outro dia a técnica mesmo, né? Então, a gente consegue juntar as duas coisas. Eu posso, então eu tenho que fazer 2, não posso fazer uma vez só? Pode, com certeza pode. Mas aí a gente vai ter que fazer como? Dividir a aula em 2, né? Fazer meia aula de condicionamento e meia aula mais técnico. Vou chegar no objetivo? Vai chegar, vai demorar um pouco mais, mas vai saber também depois dar um soco, dar um chute direito, bem certinho, sem se machucar e machucando a pessoa se for o caso, né? Se precisar. Patrícia, e agora uma curiosidade, existe uma faixa etária indicada ou qualquer pessoa pode fazer, desde criança? Assim, por ser uma atividade que a gente precisa ter uma técnica até para não machucar, né? Porque eu preciso dar um golpe, eu preciso dar um soco da forma certa, porque não é só chegar lá e Sair lutando. né? Enfim. As crianças, o ideal é a partir de 9 anos, 8, 9 anos, que elas já entendam um pouquinho do que a gente vai estar passando. Então, eu preciso dar um chute, mas o chute tem que ser assim. Então, a criança tem que entender. Só para meninas ou O crianças? Kids vai ser misto. Misto. Misto, isso. Vão ter turmas masculinas e femininas sem problema, porque normalmente as crianças, elas não têm esse preconceito Sim, que a gente certo. tem, né? Infelizmente ou felizmente, as crianças ainda são livres de preconceito, né? E não vai também, por exemplo, uma pessoa com 70 anos querer iniciar uma atividade física na luta, Justamente né? não. A gente sabe de pessoas que têm 70, 90 anos que praticam esse tipo de atividade. começaram, Mas elas certamente. começaram antes. Eu costumo dizer que eu comecei já tarde, né? Teve uma mãe que me chamou, que a filha fez a aula experimental, adorou, a mãe queria vir também. Mas aí ela me disse assim, eu tenho 39 anos, eu posso? Eu falei, pode. A prof tem 42, tá tudo certo. Não tem problema E nenhum. mais que 42 pode, Patrícia? Pode. Hein, Vamos Jô? avançar um Ela pouquinho tem mais. 42 pode? Tem uma aluna que ela tem mais de 50, tá fazendo. Então, assim, pode, assim, o que a pessoa vai lá para aula experimental, e é isso eu peço muito para que as meninas me falem, a gente tem a aula justamente para isso, que é para avaliar
se pode fazer, se vai ter condições físicas de fazer. Daqui a pouco, a intensidade que eu vou aplicar não vai ser a mesma do que a outra, e aí a gente tenha que dividir a turma. Não vai dar também daqui a pouco para colocar uma pessoa de 50 com uma de 21, que está lá no gás todo, querendo fazer tudo num dia só, né? Então, a gente vai analisar isso e As vai adaptar. restrições até da vai saúde, adaptando, né? Coluna exato. e tal. E aí é isso que é importante, falar. Elas precisam falar que teve uma que veio que tem pino no joelho. Olha, eu fiz cirurgia, eu tô com um pino, o que tu acha? Eu disse, então, nós vamos tentar, a gente vai adaptar, se tu sentir dor, me fala. Então, isso é importante como em qualquer outra atividade física, né? E até porque deve ter, né, Patrícia, uma avaliação prévia, né, antes da pessoa começar. Né? Eu acho que tu fazes, exemplo, né? vai ter problema, tem alguém que tem problema de coração. Bom, eu vou ter que tratar diferente. Então, a gente tem que analisar cada caso. Todos podem praticar? Podem. A gente talvez tenha que fazer adaptações, ou tenha que dividir a turma, não vai ser com aquele mesmo, vai ter que ser algo mais personalizado ainda do que já é, mas dá para praticar tranquilamente, até porque o nosso objetivo na luta e defesa pessoal na adolescência não é competição. Então, quem tem vontade de competir, não vai ter que procurar além daquele treinamento dali, porque o treino de competição é diferente desse treino que a gente está fazendo. Então, com certeza uma pessoa com um joelho, com um pino, enfim, não iria conseguir competir, mas vai conseguir treinar, vai conseguir fazer essa atividade. E também é importante que se diga que mesmo que não consiga o condicionamento físico ou aquilo, vai conseguir de qualquer forma outros benefícios. Outros benefícios, exatamente. Porque vai trabalhar um todo, né? Isso aí. Não é Exatamente. somente a questão da luta em si. Que são inúmeros, né? Eu estou encantada aqui com tantos benefícios que a luta proporciona. E Patrícia, e com certeza no sistema cardiorrespiratório, ela ajuda muito, né? Muito. Com certeza, assim, melhora muito, né? Porque, por exemplo, principalmente quando a gente treina chute, né? A gente precisa movimentar todos os músculos até chegar lá. Então, a gente junta soco e chute, que nem vocês viram ali no vídeo, a gente precisa muito usar da respiração. Então, gera uma capacidade muito maior, né? E a gente consegue, então, vou subir escada, tu nota a diferença. No dia a dia, a gente já nota a diferença. Nós temos mais algumas fotos, né, Patrícia? Produção, por favor, vamos dar uma analisada nas fotos para conhecer o espaço. Então, ali já são as turmas que iniciaram, as meninas que fizeram... Todas estão iniciando agora, essas? Isso. Todas iniciaram as aulas experimentais. E aí, agora, essa semana que a gente está com as turmas mesmo. Semana passada foi mais experimental mesmo, né? O espaço, ele é feito assim, com muito carinho. Aqui foi um seminário que eu tive com a Débora Ferreira, que ela é uma atleta de competição a nível nacional. E aí é lá na clínica, então, no dia da inauguração. Um trabalho feito assim, a clínica toda, ela foi pensada com muito carinho pela Michele, né, pelo pessoal lá. Mas a sala ali em si, ela é muito legal, muito aconchegante, assim, as pessoas que chegarem, é pequenininho, mas ela é tão legal, assim. Bem bacana mesmo, eu já tive a oportunidade de conhecê-la, bem legal. Se sente bem, né, além de praticar, se sente bem. E assim, ali as fotos são no final, vocês podem ver que tá todo mundo feliz, ninguém machucado, então... Tudo certo. Tá tudo certo, então o propósito foi atendido, né, e a maioria das meninas já se matricularam. Vou aproveitar então, né, para mandar um abraço para todas aí, para que a gente se encontra, né, nas turmas. E Patrícia, depois de uma aula experimental, o que as alunas costumam lhe dizer? A maioria gosta, sai entusiasmada, ou já leva um susto de, não é bem assim? A maioria fala bem isso. Aí eu pensei que fosse completamente diferente. Nossa, eu não imaginava que fosse assim. Então, isso a gente vê assim em todas, né? Aí, quando eu pergunto, quando elas eu imaginava que era completamente... Mas tu imaginava que era o quê? Eu achei que a gente vinha aqui se bater, uma nas outras, e eu não. Então, é importante, eu acho, a gente colocar isso, né? Porque as pessoas realmente pensam que culturalmente a luta tem porque, esse na verdade, aspecto. É a parte que a gente vê, né? É a parte que aparece na TV da luta, é a parte que nas redes sociais, enfim, a gente vê.
essa parte acontecendo. E que bom a gente ter Né? essa oportunidade de mostrar o outro desmistificar, lado né? É isso aí. da luta. De desmistificar isso. Então, agora a gente vai para mais um breve intervalo comercial. A gente volta em seguida conversando com a Patrícia Donadelo Lovison sobre luta e defesa pessoal feminina. Fiquem conosco, que é só um minutinho e a gente volta já já. Para mulheres de atitude. A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Um sorriso lindo faz toda a diferença. Marisete Dallagnol Odontologia oferece um tratamento seguro, moderno e eficaz, sempre investindo em novas tecnologias. Hoje conta com o fluxo digital como aliado, garantindo maior conforto, agilidade e satisfação ao cliente. Marisete Dallagnol, cuide do seu sorriso. Cuide de você. Chegou em Nova Prata. Seja Doce, Sorveteria e Café. Um buffet de sorvete de encher os olhos. Maravilhoso buffet de cachorro-quente. Além de diversos pratos para você se deliciar. Um espaço amplo e seguro, planejado para você e seus filhos. Localizada na Rua Flores da Cunha, 818, no centro de Nova Prata. Seja Doce, Sorveteria e Café. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Olá, estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV. Hoje estamos conversando sobre luta e defesa pessoal feminina. Estamos recebendo e conversando com a Patrícia Donadelo Lovison, que é instrutora de luta e recentemente inaugurou então um espaço na Clínica Lessense para que as mulheres pudessem, né, praticar esse esporte que é tão benéfico para todo o nosso corpo. Patrícia, quais benefícios que a gente pode ressaltar aqui ou salientar que a gente ainda não falou a respeito deles? Flexibilidade do corpo, coordenação motora, Sim, concentração. Concentração, é. Então, são inúmeros, né? A gente já colocou vários deles, né? Mas, com certeza, a flexibilidade, ela aumenta muito. O condicionamento físico, que a gente já falou, né? A questão do autocontrole, do estresse, né? Alivia o estresse. A gente também tem um benefício que eu considero extra, que é essa parte de tu tá convivendo com outras mulheres, né? A gente está conhecendo a história de outras pessoas que são do mesmo sexo que a gente, que daqui a pouco sofrem as mesmas dúvidas que a gente tem. Então, isso também, essa parte, né, de a gente criar um círculo, né, de pessoas que pensam como a gente. Então, também é um benefício muito grande, né, que a gente vê, porque a gente se interessa por coisas que daqui a pouco tenho contato por pessoas que se interessam pelas mesmas coisas que eu e que a gente não iria se encontrar daqui a pouco se não fosse através dessa modalidade da luta, né? Porque a academia, a gente sabe que também traz todos esses benefícios, mas a gente vai lá, pega o treino, vai cada um para um equipamento e espera no máximo o contato que tu tenha já liberou, posso usar e pronto, né? Enquanto que esses esportes mais que são coletivos, que a gente pratica junto, funcional, a zumba, né, a luta, enfim, não é só um privilégio da luta. Mas
tu acaba tendo um contato maior, tu acaba conhecendo mais da história da pessoa, e aí, hoje Criando eu não uma tô, amizade, eu não né, tô tão Patrícia? legal, eu vou conversar com quem? Eu tenho uma hora para conversar com essa pessoa que daqui a pouco tá vivendo a mesma coisa que eu. Então a gente cria também esses vínculos, né, com as pessoas. De amizade, De que amizade, é tão importante, né? exatamente. Porque o objetivo é comum, né? Isso aí. Ali todas lutando por alguma coisa, lutando literalmente, né? Porque Literalmente. o esporte é a luta. É isso aí. Patrícia, e problemas como colesterol, que muitas pessoas têm, pressão alta? Sim, com certeza também ajuda muito, né? Colesterol, pressão alta, essa questão de retenção de líquido, muitas vezes também, porque a pressão alta, às vezes, ela é oriunda, né, da retenção de líquido, então é uma atividade também que, por ela ter essa intensidade, acaba liberando, então, também isso. Assim, se a gente for listar aqui, né, são inúmeras as melhorias para o corpo, né? E para a mente também. Então, é um esporte que é completo, é um esporte que as pessoas vão sentir prazer em praticar, porque ele é dinâmico, ele não é a mesma coisa nunca, por mais que a gente, mas o soco é tudo igual. Não, a gente tem inúmeras variações, a gente tem inúmeras combinações, então eu posso estar fazendo jab direto e fazer isso combinado com chute, combinado com outro golpe, enfim, que acaba melhorando essa questão da concentração também, né? Então, é muito, muito benefício. Tem que fazer uma aula para ver todos. Nem ver numa aula, eu acho. Nem ver, porque tem coisas que eu, depois de 8 anos, assim, eu penso, olha, agora que eu tô me dando conta que isso eu consigo fazer, e antes eu não fazia, por exemplo. Flexibilidade eu melhorei muito, assim, muito, muito, muito mesmo. Claro, assim, como a gente até fica... a própria resistência, né? Eu acho, Patrícia, que deve melhorar muito. A resistência física, ela é fantástica, assim. É como se a gente estivesse correndo, por exemplo. É uma atividade que tu força muito, né, o cardio. E aí as pessoas acabam tendo que, então, tomar mais água, aí fez aquela atividade, sente uma necessidade daqui a pouco de comer melhor. Dormir então, direito, porque né? se tu comer uma bobagem, tu não vai ter a mesma resistência que tu tem para fazer um treino se tu comer uma proteína legal, um negócio. Então, é uma coisa que vai desencadeando outra e a gente vai tendo uma vida mais saudável. Assim. Qualidade de vida, né? E até tu falaste primeiro sobre a respiração, que a gente, às vezes, a gente não sabe respirar direito. Não, então, que importante fazer esses exercícios para aprender a respirar. E uma outra coisa, né, agora até que eu lembrei, que eu também faço muito, vou fazer nas aulas, é a questão também de a gente cuidar o hipopressivo, né? Porque às vezes a gente faz uma atividade, é uma atividade de impacto, e tem pessoas, eu tive esse problema, né? Mas, enfim, me tratei e tudo certinho, porque a gente também tem que cuidar a parte ali do assoalho pélvico. A questão da ativação do abdômen direito. Né? E isso não é por mal, mas, por exemplo, os homens, eles não têm esse problema. Eles não conhecem esse problema. Então, por eu ser mulher e por eu ter tido o problema, eu também peço para as meninas, olha, agora segura, pressiona, contrai o abdômen. Que é o que o hipopressivo trabalha, a questão de porque é uma proteção que a gente tem que fazer dos órgãos internos, e a gente né? reforça tanto o abdômen, os outros músculos, e a gente esquece desse que para as mulheres é muito importante. Né? E isso, né, que tu falasse, essa ativação, ela teria que ser em todos os exercícios. Para realmente, né? Toda hora a gente deveria, toda né? hora, só que se a gente não tem o conhecimento, tu acaba não fazendo. Então, é como eu falei da respiração. A gente acha que respira direito, mas quando vai se dar conta, tá respirando errado. Respirando errado, é isso aí. E a importância da instrutora ser uma mulher, né, Patrícia? Porque é bem o que você estava falando. Eu reforço para as minhas alunas porque eu senti. É isso aí. Então, por melhor que seja o professor homem, né? Ele não vai se dar conta de uma necessidade que é exclusivamente fisiologicamente feminina, né? aquilo ali para ele não é do mundo dele, não pertence, né? A região vida pélvica, dele. por exemplo, nós mulheres que Isso temos aí. que ter todo esse cuidado, Exatamente. Patrícia, e uma curiosidade, como as pessoas reagem quando você diz que você é instrutora de luta? Não conhece a pessoa, tá? Vai se apresentar, eu sou a Patrícia, eu trabalho e tal, eu sou instrutora, professora de luta. De luta. Então,
é novo, né, pra mim, isso. Mas quando eu só dizia que eu praticava luta, já tava um negócio assim. Agora instrutora, então tá um pouco pior. Mas assim, as mulheres normalmente olham pra gente com uma cara assim, mas como de luta? Pode? E pode? E os homens, é automático. Coitado do marido. Eu ia perguntar, e a pegação no pé do seu marido? Eu Coitado imagino do que ele marido. sofre. Assim, é automático. Tu fala, tu faz o quê? Eu faço luta. Ou posta um vídeo, às vezes, foto e tal. Pode ir lá no comentário que vai ter sempre certo algum. Coitado do Marcos. E ele deve sofrer uma pressãozinha dos amigos, com certeza, Com né? certeza, com certeza. Fica quietinho pois que a tua é. mulher faz Então não luta. tem Eu acho que ele anda na linha, né? Hein, Patrícia? Nem precisa, querida. Ele sempre anda na linha, então não tem Ó, problema. Eu coisa imagino né? que os maridos estão falando na cidade, né, Patrícia? Você fazendo toda essa propaganda ali, Pois ensinando é. as mulheres a lutar. Vai ter, Ainda vai bem ter que uns você aí luta que bem, porque senão vai ter gente vão me querendo te atacar, pegar. eu acho. Olha, maridos, fiquem tranquilos que se vocês se comportarem, elas não vão precisar usar com vocês, né? Assim como eu não uso com o meu. Isso aí, bem, é só então. se comportar, né? Andar na Exatamente. linha que não tem problema E se nenhum. elas precisarem, elas vão saber daí depois. Patrícia, e quem então ficou interessada em fazer luta? O que, que a pessoa tem que fazer? Primeiro passo, se Então. inscreve, liga na clínica, explica Isso. direitinho. Então, quem como se interessou, fazer. né? A gente tem alguns horários, né? Não temos muitos horários, porque como também é uma atividade nova, a gente ainda não sabe se vai ou se não vai dar certo. Então, nesse primeiro momento, liga na clínica, na Lessense, né? Conversa com a Fran ou com a Amanda lá, com as meninas, que elas vão estar agendando a aula experimental. Então, a gente sempre, eu sempre peço para que façam uma aula experimental, porque pode não ser aquilo, né? Agora elas me Imagina ouviram, uma elas ficaram coisa. entusiasmadas, elas vão querer fazer. Amanhã vai todo mundo ligar lá e já se matricular, porque a matrícula ela é para 3 meses. Fez uma aula, não gostou. O que eu vou fazer? Porque pode né? também, né, Patrícia? Pode. Tem N pessoas que fizeram Pode e gostar olha, mais de um é esporte do que do legal, outro, né? eu acho muito legal, mas eu não me identifiquei, então não é para mim. Então liga, agenda essa aula experimental, faz uma. Ainda não consegui ter uma noção. Faz a segunda e aí a gente vai vendo. Então sempre entre em contato com o pessoal da clínica. Se quiser saber mais assim sobre a luta ou sobre mim, né, para conhecer, enfim, pode me procurar então nas redes sociais, no Face, né, Patrícia Donadelo Lovison. No Insta eu tenho uma página que é só voltada à área assim de defesa pessoal, que é @pati de Patrícia, Dona com 2 N's de Donadelo. Aí tem um underline LDP, que é luta e defesa pessoal. Então vão encontrar lá, vão ver vídeos, vão ver, enfim, curiosidades sobre o esporte, sobre a luta. Então podem também procurar lá, me mandar mensagem que a gente pode ir respondendo todo mundo. Patrícia, e esses horários, eles são à noite? Tem de manhã também. Nós tem- temos uma turma às 6 da manhã, que já está praticamente lotada também. De noite e aos sábados também. Então, a gente tem turmas aos sábados. É para poder contemplar o maior número de mulheres interessadas, É a né? força da mulher, hein? É 6 isso. da manhã já 6 na da luta. manhã, já na isso luta. aí, isso tem aí. que ter disciplina, E esse né? horário eu pensei, assim, porque quando eu comecei, eu falei, né, que eu tinha iniciado cedo. Então, foi um horário que eu coloquei, porque eu também tinha criança pequena. Meu filho, ele tinha 1 ano e pouquinho, né, quando eu comecei. E era um horário legal porque ele dormia. Então, eu conseguia fazer sem aquele peso na consciência de deixar ele sozinho. E até vem Então, favorecer quem trabalha, né? E aí Quem tem foi horário um de trabalho. que eu achei legal colocar e proporcionar para as mulheres. E realmente tem já 2 alunas que elas também têm bebê pequeno. E elas também eu vou fazer às 6 da manhã, porque daí eu não tenho problema depois. No final do dia eu consigo ficar com o bebê. Vamos e tá dizer tudo que certo. não tem desculpa para não fazer. porque não tem tem. horário às 6 da manhã. É isso aí. Viu, tem Jô? Viu, Vamos Jô? lá, Jô. E pode Vamos acima lá. dos 40, Jô. Pode, Jô, Jô, tá vai. tudo certo. É, não, tô ali, nem cheguei ainda, né, Veri? Então tá isso. tranquilo. Vocês tranquilo, podem vir. Tranquilo, sai Não, muito interessante, Patrícia, assim, e a gente percebe que quando você fala, o teu olho brilha, e que realmente você é uma apaixonada Sou. pela luta, tanto que nem imaginava se tornar uma instrutora de luta, né? E realmente, assim, ó, sofreu preconceitos dentro da própria
família e mais do Sim, que normal, né? Super Normal, normal. imagino. E leva isso hoje em dia como uma profissão, ensinando outras mulheres, não só a defesa pessoal, mas esses inúmeros benefícios que eu fiquei encantada, né? E deixa Jo? um exemplo que a gente não tem que se intimidar. Com Exato. certeza. Diante das críticas, dos comentários, né? É. Porque em qualquer lugar eles acontecem, né? É isso aí. Parabéns por Obrigada. ter seguido e por estar proporcionando a outras mulheres isto. Muito obrigada. Ali já entramos até na parte de sororidade, né? De incentivar outras mulheres. mulheres. E é o que a Patrícia vem fazendo. Proporcionar a outras mulheres esta oportunidade e incentivar outras mulheres. Porque nisso tudo a gente pode ver até um desenvolvimento de uma inteligência emocional ali, né, Sim, Patrícia? com certeza. Com certeza. É isso, é assim, é o que eu quero, né, proporcionar para as mulheres, que elas tenham essa experiência e que elas aprendam, assim, não só a luta, né? Isso que eu até coloquei, passei pelo preconceito, passei dentro de casa, minha mãe até agora o ano que vem, esse ano, né, na verdade, eu disse que eu quero fazer uma luta, né, uma luta de competição. Esse ano eu vou fazer, eu tenho esse objetivo. Vou querer lutar para o resto da vida. Não, eu quero uma só para eu saber como é que é. Quando você falou na sua mãe. A minha mãe, ela enlouqueceu quando ela soube. Imagino, porque Ela o disse, marido já é uma coisa, mas a como mãe... que tu vai querer lutar? Ela me disse, tu vai Uma sair menina, machucada. E daí, mãe, calma, precisa às vezes, né? A gente se machuca tanto na vida e a gente não desiste. Por que não pode ir lá daqui a pouco fazer uma luta para ter Ficar essa com experiência? roxinho, né? E assim, as pessoas, as mulheres, elas têm que acreditar que elas podem. Elas não querem lutar, elas querem jogar futebol? Pode jogar futebol. Quer fazer balé, é feminino, vai fazer balé. Vai fazer aquilo que vocês querem fazer, que vocês se sentem bem fazendo. E é isso que eu quero que as mulheres façam. Aquilo que elas se sentem bem. Indiferente do que as pessoas pensam, do que falam, do que sei lá, enfim. Segue em frente e vai fazendo. Tem dificuldade? Tem. A vida, ela é difícil. Infelizmente, né, a gente sabe que é assim. Mas a gente tem que crescer e aprender com as dificuldades. E aí, que sirva como exemplo, né, para as mulheres que têm essa vontade, que não foi fácil para mim também. Não foi. Mas agora eu tô aqui. E é assistente, né? E é importante se identificar com a atividade que a gente vai fazer, para poder dar um resultado bom, né, Patrícia? Porque se a pessoa não gostou, não adianta insistir. Por isso, a importância da aula experimental. Isso aí. Porque daí, ali a gente já vai ver se faz a minha, né? Ou se não faz. Se é do meu perfil ou não. Exatamente. E ainda consegue unir, né, os benefícios de um exercício físico e, ao mesmo tempo, ficar preparada para uma defesa. Para uma defesa, se precisar. Né? Porque o mundo hoje está tão violento, né? É. Então, já une as duas coisas. Com certeza. Patrícia, estamos chegando ao final do nosso programa. Então, a gente deixa esses minutinhos finais para que você faça suas considerações finais, aproveite para fazer já fez o convite, mas Vende o caprichar peixe. num convite, né? Incentivar essa mulherada a praticar uma modalidade diferente, né? E também adquirir todos esses benefícios que esta modalidade traz. Então. E prazerosa, né? Verdade. Então, eu gostaria, né, de agradecer, primeiramente, então, a Michele, né, pela confiança também, porque ela está investindo, né, está acreditando em mim para essa atividade que é diferente, que é nova e que na Clínica Lessense, então, é exclusiva para mulheres, né. Agradecer o José Luiz, o Gordo, que sempre me incentiva, que até hoje ele também continua me incentivando e eu continuo treinando com ele. As meninas que são minhas colegas de treino já há bastante tempo, mandar um abraço. A todas as meninas que já fizeram experimental comigo e que já estão se matriculando, também agradecer pela confiança e dizer para vocês que a gente juntas, sim, vai trilhar um caminho muito legal nessa arte marcial que é o kickbox. E eu espero que todas vocês continuem e que, né, mais alunas venham a integrar, que a gente tem que abrir muitas mais turmas para poder lotar aquela sala lá, todos os horários. Então, quem quiser fazer aula experimental, né, pode entrar em contato com a clínica e agendar. E também não posso deixar de agradecer, né, o meu marido, os meus filhos, que vão abrir mão desse tempo, né, que a gente já tem tão pouco tempo, mas
estamos organizando e a gente devagar vai se ajeitando, então a paciência e a compreensão deles, e eu nem vou bater neles, caso eles não tenham. Então, é uma paciência de verdade, assim. E na verdade, Patrícia, eu acho que tanto a tua mãe quanto o teu marido, teus filhos, teu filho, tem um? Dois. Teus filhos sentem orgulho da mulher que você se tornou em função da luta, né? E até por ser pioneira no nosso município. Isso eu acho assim o máximo, uma pessoa ousada, corajosa, persistente, que conquistou o seu espaço através da luta. Não que você não tenha conquistado em outros setores, que a gente sabe que sempre foi muito competente, né, Patrícia? Mas se destacou na luta. Então, isso é muito importante e nos representa, né, Jô? Nossa, e como muito. mulher, nos representa muito. Não, e é uma honra termos mulheres assim, né? Exatamente. No nosso meio. Só nos engrandece e nos empodera. É isso aí. Então, Patrícia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui no nosso programa hoje. Foi uma honra poder conversar contigo e aprender mais sobre luta. Então, muito obrigada, tá? Muito obrigada a vocês. Então, pessoal, a gente chegou ao final do programa Mulheres desta noite. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Esperamos que todos fiquem bem, fiquem com Deus. E nos acompanhem na próxima quarta-feira com mais um programa inédito. Uma boa noite a todos.